O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Já está no ar o Jornal da Fonte dessa segunda-feira, hoje 28 de abril de 2014. Vamos aos destaques dessa edição. Graer prende suspeitos de vários assassinatos em Aparecida de Goiânia. PRF apreende mais de 60 CNHs em 2 dias. Saúde, fim de semana problemático em Cais da Grande Goiânia. E ainda, trânsito, obras do viaduto na região norte da capital provocam um verdadeiro caos para motoristas. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da Fonte. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu várias CNHs neste final de semana. Em 2 dias de operação em Goiânia e Jataí, a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de 66 carteiras de habilitação de motoristas flagrados pelo bafômetro em estado de embriaguez ao volante. 18 desses motoristas flagrados são profissionais do volante, ou seja, precisam da carteira para trabalhar. O número recorde de autuações foi feito na saída de um evento no Anel Viário e de um show do Leonardo em Jataí. Entre os casos, o que mais chamou a atenção foi de um senhor de 67 anos flagrado em visível estado de embriaguez, além de um condutor inabilitado em um Gol a 200 km por hora. O maior teor alcoólico do final de semana, 1,36. Detalhe, levava a sua família, 2 crianças de 1 e 2 anos, ele inabilitado e ainda com direção perigosa. Das 75 autuações por embriaguez, 9 foram de pessoas inabilitadas. 6 tinham CNH provisória. 15 pessoas foram presas porque estavam com teor alcoólico elevado, acima de 0,30 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Eles pagaram fiança e foram liberados. Respondem pelo artigo 306 do Código de Trânsito, que prevê pena de até 3 anos de prisão, perda da carteira, e estão à disposição do judiciário. Esse motorista que foi parado na blitz não quis se identificar, mas tentou se defender por ter sido flagrado pelo bafômetro. Bebi um pouquinho, talvez no bafômetro dá, porque é tolerância zero. Não chegava mais de uma latrinha que dá 2 copos. Como ele, outros 65 condutores autuados devem se dirigir à sede administrativa da Polícia Rodoviária Federal, no Jardim Guanabara 2, para retirar as suas carteiras. Cidadão que procurar a superintendência agora vai passar por um novo teste, se ir aprovado, vai levar a carteira. Mas é bom lembrar, não se livram das autuações e das punições. A polícia agora comunica ao Detran, porque ele foi autuado aqui em R$ 1.915,30, a carteira foi recolhida, mas agora ele vai responder por um processo. E o fim de semana foi de problemas para quem passou pelas unidades de saúde da Grande Goiânia. A falta de médicos, de medicamentos e a demora no atendimento só causa mais sofrimento em quem já está debilitado à procura de atendimento. No Cais Nova Era, a recepção estava lotada. Várias pessoas aguardando atendimento há horas. É o caso do comerciante Valdeci. Com o corpo todo empolado, ele esperava por atendimento há mais de 2 horas. A gente se sente chateado, prejudicado nesse momento, Porque na hora de votar, eles pedem o voto, a gente vai lá e vota para eles. E aí depois vem uma calamidade dessa. Não tem quem resolve o problema. Nós os impostos vem bem caro. É um absurdo. E o Brasil acho que está tudo assim, Situação pior é a da cunhada da auxiliar de limpeza, Nayara Aparecida. Internada há uma semana na unidade, ela aguardava por uma vaga no Hospital de Doenças Tropicais. A cunhada denuncia a falta de estrutura e o mau atendimento no cais. Eles achavam que era da cabeça dela, veio pra cá, nós já amanheceu o dia aqui umas 2 vezes a semana. E eles nem drenar ela para a urina sair, eles não drenavam, xingou nós no consultório. Nós amanheceu até 5 horas da manhã aqui, mandou nós para casa. Quando fez um exame particular, que foi descobrir que ela deu lúpus e que já está atacando os organismos dela e que ela precisa ir para o HDT, mas até agora nada. No cais do Jardim América, a situação estava mais tranquila.
Havia 3 médicos atendendo, coisa rara segundo esse paciente. Parece que ontem nem teve médico. E hoje, aí foi 7h30, eles falaram, ó, tem que esperar até 7h30, 8 horas para ver se vai vir. E parece que hoje chegou 3 médicos. Foi um dia de sorte. Foi um dia de sorte e fui atendido rápido. Já os moradores da região do Cais do Novo Horizonte que procuraram atendimento tiveram que buscar em outra unidade. O motivo é a reforma, que começou no dia 11 de novembro de 2013, com previsão de entrega para 3 meses. 5 meses se passaram e a obra ainda não foi concluída. A informação na fachada é que a reforma será concluída no início de setembro desse ano. No Cais de Campinas, o retrato do descaso. Sem médico, os pacientes sofrem com a falta de atendimento. Seu Sebastião Moreira, de 73 anos, está internado há 2 dias na unidade, aguardando uma vaga para fazer uma cirurgia. Indignado, o filho conta que a peregrinação em busca de atendimento já dura 1 mês. Emocionado, ele teme pela vida do pai. Você vê seu pai prostrado, sentindo dor do jeito, ninguém aguenta não. Eu, pelo menos, eu fico, já tem 2 dias, 2 noites, nem em casa eu não vou. Não tomo banho, desse jeito aí, só desse jeito aí, com o olho fundo. E familiares do senhor Sebastião Moreira da Silva, de 73 anos, nos informou que ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia, fez os exames necessários e agendou a cirurgia. Sobre a reclamação na demora do atendimento no Cais Nova Era, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Aparecida de Goiânia informou que o quadro de médicos estava completo no sábado. A assessoria esclareceu ainda que o atendimento nas unidades de urgência e emergência é feito pelo grau de classificação de risco e não por ordem de chegada. Outra informação passada pela Prefeitura é que o Cais Nova Era recebe usuários de Goiânia e de Aparecida, o que pode causar a demora no atendimento. Quanto ao caso de Cássio Oliveira, a cunhada Nayara Aparecida nos informou que a paciente já foi transferida para o HDT. E agora, mudando de assunto, passageiros terrestres vão ter mais facilidades na hora de viajar. As novas regras foram anunciadas pela Agência Nacional de Transportes. Agora as empresas são obrigadas a emitir as passagens com o nome e o CPF do passageiro. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto com o assessor jurídico do PROCON, Everton Mascarenhas. Boa noite, Everton. Obrigado por estar conosco. É um prazer estar aqui junto a todos os telespectadores da Fonte TV. Além da impressão dos documentos, quais são as outras regras aí estabelecidas? As regras estabelecidas, elas visam, na verdade, acompanhar um dos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da informação. Como você mesmo disse, deverá ser impresso agora nas passagens tanto a parte de qualificação do consumidor, que é a parte do nome dele, CPF, como também todos os direitos que ele tem assegurado pelas próprias resoluções da NTT. A novidade básica dessa nova resolução da NTT, ela diz respeito, na verdade, à parte referente à devolução do dinheiro da passagem, quando o consumidor, exercendo o direito que lhe é garantido, poderá desistir do contrato que firmou junto à transportadora. Quando é que isso vai acontecer basicamente? O consumidor, ele compra hoje a passagem de ônibus terrestre e essa passagem tem validade de 1 ano. Até 3 horas antes da sua viagem, ele pode requerer, mediante um formulário próprio, a desistência dessa passagem. E aí ele vai receber esse valor. Interessante notar que o recebimento desse valor vai se dar num prazo de até 30 dias corridos, não se tratam de 30 dias úteis, mas corridos, né? E a devolução vai se dar pelo preço da passagem na época em que ela for devolvida. Ou seja, se ele compra uma passagem hoje por R$50, faz a desistência até 3 horas antes da viagem e recebe daqui a 30 dias, e a passagem daqui a 30 dias estiver a R$60, é o valor da época que ele vai receber. Só que para isso, ele precisa primeiro preencher o formulário de desistência junto à agência. Caso a agência não tenha, a transportadora não tenha esse formulário, a devolução deverá ser imediata. No início da resolução, o Everton, a NTT havia relatado que as empresas poderiam devolver até 90%, porque 10% seria custos operacionais. Teve alguma mudança com relação a isso? Teve a mudança, sim, porque a devolução agora é de 100% do valor. Na verdade, a empresa pode reter 5% a título de multa.
Essa multa é oriunda do Código Civil, que é a chamada cláusula penal. Quando você faz um contrato, a ideia é que você vá com esse contrato até o final. Se alguém se retira do contrato sem justa causa, tem que pagar uma multa. Então essa multa é oriunda do Código Civil, mas é apenas um valor de 5% do valor da passagem. Notícia boa para o consumidor, Everton. Agora, com relação à distância, vale para qualquer distância, viagens intermunicipais, interestaduais, como que fica esse contexto? Bom, a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, na verdade ela é uma agência federal e ela atua nas viagens interestaduais e internacionais, a partir de 75 quilômetros. Nas viagens intermunicipais, aí você já tem uma regulação do próprio Estado, foge da alçada da NTT. E, por conseguinte, foge também da alçada dessa resolução, a 48 que a gente está falando agora. É uma resolução nova, relativamente nova, né, Everton? Agora, eu queria saber de vocês se já começam a chegar algum tipo de reclamação, algumas reclamações no PROCON estadual, ou se ainda a situação ainda está amena com relação a isso? Por enquanto, a situação está amena, mas a gente espera que o fluxo de reclamações vai aumentar à medida também que vai se aproximando um grande evento como a Copa do Mundo, né? E também outros feriados, né? A gente acredita que a demanda vai aumentar não só no PROCON, como também na própria NTT, lembrando que o usuário que se sentir prejudicado poderá fazer a reclamação tanto nos postos de atendimento pessoais do PROCON, como também poderá fazer a reclamação junto ao telefone 151 do PROCON. Agora, é importante que ele guarde documentos referentes a essa desistência. Que tipo de documento é importante o consumidor guardar, porque tem um prazo aí de alguns dias para ele receber o valor? O que o senhor pode orientar para o nosso espectador? É sempre importante você fazer prova documental daquilo que você afirma ser seu direito, porque você, consumidor, como autor da reclamação, é que deve provar que foi prejudicado. Então você deve ter à mão o quê? No mínimo, cópia da sua passagem, com a data da emissão correspondente. Você tem que ter cópia do formulário que você preencheu junto à empresa, requerendo a devolução desse dinheiro. Passaram-se os 30 dias, a devolução não foi efetivada, você tem 3 opções de reclamação. Olha que boa notícia. Você poderá reclamar junto ao próprio PROCON, reclamação a nível administrativo. Poderá reclamar também junto à própria NTT, outra reclamação a nível administrativo. E elas não se contrapõem, porque a NTT é uma agência federal, enquanto o PROCON é uma superintendência estadual, e ainda poderá fazer a reclamação por danos morais ou materiais ou perdas e danos junto ao Juizado Especial Civil. Nós conversamos com Everton Mascarenhas, ele que é assessor jurídico do PROCON estadual, esclarecendo questões muito importantes aí sobre a nova resolução da NTT. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Everton, uma boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço. E veja, daqui a pouco, obras do viaduto na região norte da capital provocam um verdadeiro caos para motoristas. Continue aqui na fonte, nós voltamos já. Dois homens foram presos hoje. Eles são suspeitos de cerca de 10 assassinatos em Aparecida de Goiânia. Marcos Antônio Gonçalves Nunes e Rivonaldo de Moura Xavier, conhecido como Naldo na região do Jardim Tiradentes, são suspeitos de 10 homicídios praticados em Aparecida de Goiânia. Foi nos passado através de uma denúncia anônima na data de hoje, né? Porém, as informações a respeito dos crimes cometidos por eles já nos tinham sido passadas anteriormente, através de diversas pessoas que, por medo, às vezes preferem não aparecer, então elas nos passam informação com a garantia de que eles não serão expostas. Todos os dois têm envolvimento na prática de diversos crimes na região do Jardim Tiradentes. A polícia acredita que apenas na última semana a dupla tenha cometido 2 assassinatos aqui na região. Eles são suspeitos pela morte de André Luiz, de 30 anos, que foi assassinado na última quarta-feira em uma distribuidora de bebidas aqui do Jardim Tiradentes, e de um homem ainda não identificado, encontrado morto no último domingo na Serra das Areias, também no município.
De acordo com a polícia, testemunhas disseram ter visto a vítima sendo forçada a entrar dentro deste Gol branco que é de Marcos Antônio no último sábado. Uma das armas, a pistola 380 encontrada com o suspeito, é do mesmo calibre da arma utilizada no assassinato da Serra das Areias. Segundo os policiais, a dupla é temida na região. A polícia acredita que os assassinatos cometidos por eles estão relacionados ao tráfico de drogas. Marcos Antônio é foragido da justiça e Rivonaldo está sendo investigado por policiais do 6º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. Contra o conduzido Marco Antônio existe um mandado de prisão em aberto da Justiça aqui mesmo de Aparecida de Goiânia, e contra o Rivonaldo existe 3 inquéritos policiais que ele já está respondendo aqui nessa delegacia. Por quais crimes? Crime de furto, tráfico e roubo. Agora, delegado, a Polícia Militar acredita que os dois estejam envolvidos em pelo menos 10 homicídios em pouco mais de um ano. Existem evidências nesse sentido? Todas as informações que a Polícia Militar nos repassaram aqui no CSDP será repassado ao Grupo de Investigação de Homicídios aqui de Aparecida de Goiânia, e aí sim o Grupo de Investigação de Homicídios vai esclarecer se eles têm envolvimento desses 10 homicídios ou não. Ele é bastante temido aqui na região de Jardim Tiradentes. Familiares dos suspeitos e de uma das vítimas alegam que eles não são culpados pelos crimes. O Marcos é muito amigo dele, o Rivonaldo também, igual o Marcos mesmo, meu irmão, construiu a casa dele lá pela amizade, não comprou nada deles, então assim, não acredito que eles tenham feito isso com meu irmão, não acredito, a família inteira não acredita que possa, qualquer outra pessoa, mas os dois não foi, a gente tem certeza. Se tiver alguma coisa que eu falo que a gente não sabe, eu não vivo uma VEV com o homem 24 horas, mas se tiver alguma coisa, eu faço assim que peça, que faça justiça, mas que olhe com carinho, olhe com respeito, não é porque a pessoa tem passagem que tem que fazer as coisas. A dupla será encaminhada para a Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia. A família que acaba sofrendo, né? E agora nós temos a participação da repórter Cristiane Rodrigues aqui no Jornal da Fonte. Olá, Cristiane, boa noite. Boa noite, Segismar. Boa noite para você que nos acompanha em casa. E eu chego com uma notícia nada agradável para os motoristas que trafegam pela Avenida Leste-Oeste, no bairro Goiá, aqui na capital. Segundo a Polícia Militar, aproximadamente 200 manifestantes interditaram os 2 sentidos da via e agora a polícia afirma que eles atearam fogo no pneu e a fumaça já está alta no local. E apesar do movimento ser pacífico, já há tumulto, um grande tumulto ali na região. Com os 2 sentidos da via bloqueado, o trânsito está totalmente travado. E os manifestantes reivindicam e protestam, né, na verdade, contra o alto número de acidentes no local, na região, e reivindicam melhores sinalização de trânsito pela via. No último final de semana, 2 pessoas morreram envolvidas em um acidente. Um idoso e uma criança foram atropelados ao tentar atravessar a Avenida Leste-Oeste. As pessoas, os manifestantes, continuam no local e aguardam pela presença da imprensa e de órgãos competentes. Então, fica o alerta para o motorista que for passar pela região e a sugestão, a orientação é que peguem caminhos alternativos. Volto com você aí no estúdio, Segismar. Ok, Cristiane, muito obrigado pelas informações. E liderar é uma qualidade que nem todas as pessoas possuem, mas essa habilidade de influenciar pessoas pode ser desenvolvida. O que muitos não sabem é a diferença entre um chefe e um líder. Eles podem ser figuras que ocupam o mesmo cargo, mas que executam um trabalho de forma diferente. A característica do chefe é aquele camarada que recebe, dentro da organização ou da instituição onde ele está, ordens. Ele tem que dar ordens e ele tem que cumprir ordens. É como se fosse uma relação organizacional, uma relação de cargo, né? De poder, de cargo. O líder é aquele indivíduo que nasce, né, e vai adquirindo habilidades ao longo da vida, no sentido de consegue agregar pessoas, consegue ter influência sem ser notado como chefe, consegue trazer responsabilidades para si, ou seja, construir autoridade junto com a equipe sem ter o poder nas mãos. Então, a liderança é algo que é construído. Para deixar de ser um simples chefe e se tornar um líder de sucesso, o diretor de operações de uma grande corporação explica que alguns pré-requisitos são necessários. O mercado sempre vai precisar de líderes que vão além. Esse além do aprendizado comum, além do que
eu tenho como prática diária, né? Eu tenho que buscar caminhos diferentes para objetivar resultados diferentes. A psicóloga Márcia Cristóvão afirma que a família é a nossa primeira escola na caminhada em busca de uma liderança de sucesso. Se ali dentro eu consigo lidar com essas tensões, eu consigo lidar com essa diversidade, por exemplo, de ideias, meu filho pensa diferente de mim, ou meu pai pensa diferente de mim, e eu lido com essa diversidade, ou eu me faço entender dentro da minha família, tudo isso trabalhado dentro da família está lidando com uma característica minha, que quando eu for me colocar nos grupos dos quais eu serei líder, eu estarei muito mais disponível, com mais facilidade. Sérgio Vilela conquistou o sucesso como líder em casa e no trabalho. O que a pessoa tem que dar é reconhecer a palavra de Deus como referência. Jesus já ensinava que se a gente edificar o nosso edifício na rocha, que é ele, com certeza a gente vai conseguir superar todas as intempéries que vier pela frente. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é isso. A segunda é colocar respeito, limites do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo e dos filhos. E o mais importante nesse processo é a gente ter humildade de reconhecer as nossas limitações, humildade para reconhecer que nós falhamos. E hoje é o dia do programa Sociedade em Questão aqui na Fonte TV. Eu estou recebendo a apresentadora do programa, Priscila Gonçalves. Boa noite, Priscila. Qual que é o assunto de hoje? Boa noite, Segismar. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de um direito aí dos motoristas, que é o seguro DPVAT, Segismar. Muitas pessoas não sabem, né, que tem direito aí a este seguro, que garante também não só os acidentes, mas também as vítimas fatais e aquelas vítimas que ficam aí inválidas, Segismar. Nós vamos trazer aí a titular da delegacia da Delegacia de Trânsito de Goiás, e vamos trazer também uma advogada que vai falar tudo como que funciona então este seguro e como as pessoas podem acioná-lo aí na justiça. Você conhece alguém que já precisou utilizar o seguro DPVAT, Priscila? Conheço e vou dizer, Segismar, não é nada fácil. Muitas pessoas até desistem aí, né, desse processo, exatamente pela morosidade, pela dificuldade, então, de ter acesso aí a esse seguro, né, a esse direito. E nós vamos esclarecer tudo no Sociedade em Questão de hoje, às 9 horas, aqui na Fonte TV. Ok, então, o programa Sociedade em Questão, dos líderes de audiência aqui da casa, toda segunda-feira às 9h30, tem Priscila Gonçalves e os assuntos que dizem respeito à sociedade, não é isso, Priscila? Exatamente, toda segunda-feira aqui na Fonte TV, a partir das 9 horas da noite. Eu espero você hoje para saber um pouquinho mais aí sobre este seguro, né, que todos os motoristas aí, todos os condutores têm direito, o DPVAT. Eu espero você. Muito bem, fica aí o convite para você, logo mais às 21 horas, e obras de viaduto na região norte de Goiânia testam paciência de motoristas. O tráfego de veículos, que já era intenso na região, ficou ainda maior por causa das obras de construção de um viaduto entre a Avenida Perimetral Norte e a GO 080. 3 desvios foram construídos pela Getop, visando desafogar o trânsito, mas o resultado acabou não agradando quem precisa passar pelas vias. Vai parar até a BR. Se eles não dão uma melhorada nisso aí, acabou. Tá feio o trem, viu? A gente fica queimando no sol aqui, poderia ter passado por lá bem mais fácil, né, na rotatória. Fecharam tudo, não tem sinalização, é uma falta de respeito mesmo. Quanto tempo na fila aí, faz horas e horas já na fila. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui, nós voltamos amanhã na sequência, você fica com o programa Na Marca do Pênalti. Uma excelente noite para você e até lá.